Fala, gurizada do Fidedigno, tudo bem com vocês? Eu sou Benhur Silva e hoje venho aqui humildemente para indicar Rex e para falar da série num todo e para dizer o porquê dela estar no Emmy. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, clica na sinetinha para receber novas notificações e curte aqui o vídeo. Deborah Vance é uma comediante em declínio e precisa de uma nova roteirista para voltar aí à sua grande fama. Agora ela luta contra a indústria e também com esse choque de gerações para tentar se reinventar e ter aí mais uma vez uma carreira de grande sucesso. Rex foi uma das grandes surpresas de 2021, sendo aí uma das melhores séries sem sombra de dúvida. Com a sua temporada disponível inteirinha na HBO Max, a série traz aí diversos questionamentos muito importantes sobre a indústria e também sobre a carreira de atrizes em geral. Com uma atuação magnífica da Jean Smart, que também foi indicada por Mare of Easttown, então, ou seja, ela está concorrendo 2 vezes à categoria de melhor atriz, tanto de melhor atriz coadjuvante por Mare of Easttown e de melhor atriz por Rex, tanto na parte de comédia quanto na parte de drama. E aqui, sem dúvidas, ela deve ser uma das favoritas, se não a favorita para vencer. A atuação da Jean Smart ela é muito incrível, porque a atriz não é comediante, mas ela consegue ter o ar e todo o poder que a própria Deborah Vance tem. Ela convence muito bem no palco e fora dele ela dá um show à parte, sem sombra de dúvidas, com um elenco muito afiado que a série tem. Os coadjuvantes são muito bons, acho que todos os personagens são muito humanos, a gente tem aqui umas nuances bem importantes. Cada personagem é cinza, não é só preto ou branco, eles têm complexidade e por mais galhofa que alguns sejam, eles são muito importantes para o desenvolvimento da história e da trama, fazendo com que cada personagem tenha aí sim a sua importância dentro da história. Falando especificamente da Ava, que é interpretada aqui pela Hannah Aybinder, que também é filha de comediante, então isso é muito importante para a própria história da personagem. Eu acho que esse choque que existe de culturas das duas é muito importante, porque a Ava é Gen Z, ela é Xennial, e a Jean Smart ali, a Deborah Vance, ela é uma boomer. Então a gente tem aquela questão assim de como as duas enxergam as questões que são muito relevantes para uma e não eram tão relevantes para outra, fazendo aí uma troca muito interessante de personalidade das duas. O fato de a Deborah passar por muitos perrengues e principalmente por lidar muito forte com o machismo é uma coisa que a Ava não consegue entender e isso é muito rico para quem está assistindo. Porque eu, por exemplo, sou um millennial, então eu pego um pouco das duas gerações e fico naquela coisa assim de tentar entender a briga. Eu fico do lado da briga, nesse caso. Mas é muito importante a gente ver como as duas gerações enxergam os problemas por si só. Porque por mais que os Xennials não consigam entender, e nós millennials também não, algumas vezes, como os boomers pensavam e quais são os valores dos boomers, é interessante ver aqui que, por mais que a gente não entenda e às vezes não aceite, para aquele momento, para aquele contexto, era talvez a única forma de lutar que a Deborah tinha. Então isso a série mostra de uma forma muito interessante e elegante também, já que ela consegue mostrar pra gente o quão era difícil e como ela conseguiu se impor diante de tudo isso. O texto da série é magnífico, eu acho que os showrunners conseguiram mostrar muito bem como é o mundo do show business, como ele é nefasto em diversos momentos e como ele é muito ruim, principalmente para atrizes e comediantes e mulheres em geral da terceira idade. Normalmente atores são muito mais respeitados, a gente vê o próprio Tom Cruise com 60 e poucos anos, quase 60, 50, enfim, beirando ali já, né, batendo na porta do asilo, praticamente, tendo muitas oportunidades e também lidando aí com filmes de ação, sendo aí um galã, e como atrizes contracenaram com ele, acabaram sendo escanteadas por conta da idade. Muitas vezes é questionado por diversas atrizes com mais de 30 anos, principalmente beirando os 40, que os papéis que sobram normalmente são os da soccer mom, a mãe do futebol ali, a mulher de meia idade que não tem mais tantas ambições e acaba sempre fazendo o mesmo papel. Agora, com essa mudança do streaming, a gente tem visto aí muitas oportunidades para diversas atrizes na TV, algo que é muito benéfico também com a entrada aí de Netflix, HBO Max e tantas outras que nós temos visto aí. A própria série Mare of Easttown, por exemplo, traz a Kate Winslet como a protagonista e papéis muito importantes para atrizes mais velhas como a própria Jean Smart. Rex justamente fala sobre isso
e fala sobre como a indústria é ruim para essas pessoas, já que ela vai limando as oportunidades. Por mais que a Deborah seja uma comediante extremamente talentosa e que tenha um bom número, ela vai sendo limada, vai sendo retirada aos poucos por atores, comediantes mais jovens e que com muito menos talento tem mais espaço na mídia. Isso acontece muito também na própria Hollywood, a gente vê pela questão dos salários e oportunidades. Atores medianos recebem normalmente salários estratosféricos e grandes atrizes acabam recebendo pouquíssimo, aí ficando muito abaixo do que a gente esperava, já que a gente tem muita qualidade aí em diversos segmentos. A própria Catherine O'Hara, que fez Schitt's Creek, falou sobre isso nos discursos dela e o quão importante essas oportunidades aparecerem para atrizes como ela, que ganhou todos os prêmios possíveis aí, Globo de Ouro, Emmy, Critics' Choice Awards, todos os prêmios que a Catherine O'Hara disputou, ela venceu, e eu acho que a Disney Martin provavelmente vai acontecer isso também. Rex fala muito sobre feminismo, fala sobre oportunidade, fala sobre o machismo estrutural e o sistema patriarcal que a gente tem e que infelizmente dita as regras. A série tem um texto magnífico, bons atores, uma boa estrutura e certamente aí as próximas temporadas vão trabalhar ainda mais essa relação tão poderosa e tão incrível das duas atrizes e também das próprias personagens, da Ava e da Deborah, que são muito complexas e muito interessantes. Rex é um bom trabalho e certamente vocês podem maratonar aí, a série é curtinha, tem em torno de 12, 13 episódios e cada um tem em torno de 35 minutos. Eu acho que vale muito a pena, é uma série divertidíssima que, além de trazer essas questões importantes, ela consegue ser extremamente engraçada e também mostrar o quão diferentes nós somos como pessoas e também como pensamentos de ideias. Rex é uma das minhas dicas do Emmy. Eu quero fazer aqui alguns vídeos parecidos com esse, também quero falar de Ted Lasso e de I May Destroy You e talvez de Underground Railroad se eu conseguir assistir até lá. Então a crítica em texto está disponível também no nosso site de Rex. E se vocês quiserem também já dar uma olhada em outras críticas de outros filmes e também os conteúdos originais que nós temos lá. Um forte abraço e até a próxima!